Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transição alimentar, que é quando o bebê ele deixa mamar exclusivamente no seio e passa a ter uma alimentação sólida. Darei 5 dicas que fizeram toda a diferença na vida do Pedro, então não deixe de assistir até o final. Então, como eu compartilhei com vocês no vídeo sobre o sono, o Pedro ele sempre se alimentou de 3 em 3 horas. Isso era uma rotina na vida dele. E essa rotina foi também para depois da alimentação exclusiva, quando eu comecei a introduzir a alimentação sólida para o Pedro. Eu comecei a introduzir os alimentos para o Pedro quando ele tinha 4 meses e meio, quase 5 meses. Foi aí eu comecei a introduzir raspinhas de fruta para ele. Logo quando ele completou 5 meses, nós fomos ao pediatra e lá eu comentei com o pediatra que o Pedro estava mamando, mas parecia que o mamar não era suficiente. Ele ficava pedindo toda hora para dar mais mamar, mais mamar. Eu notei que estava precisando entrar um outro alimento para ajudar o meu leite. O pediatra me apoiou e falou, não, realmente, vamos começar a introduzir para o Pedro a alimentação sólida. Eu sempre procurava colocar o Pedro para me ver comendo. Eu dava o mamar a ele e colocava ele sentadinho no carrinho, brincando com alguma coisa, mas olhando eu me alimentar, para que ele pudesse aprender o padrão de alimentação, como que eu fazia para me alimentar, porque para ele era algo novo, para ele só existia o mamar. Nesse período também eu comecei a pesquisar sobre a alimentação do bebê e descobri um método chamado BLW, que consiste no seguinte: você dá alimentos cortados para o bebê, cozidos, e ele poder pegar com a mãozinha e levar até a boca para se alimentar, para comer. E aí assim ele vai estar estimulando a independência dele de escolher o que ele quer comer. Eu achei super interessante. Então eu decidi aplicar isso para a vida do Pedro. Só que eu comecei a notar que só esse método não iria atender a nossa necessidade. Então eu passei a aplicar esse método BLW associado também à papinha comum. O que nós fazíamos? Picava os legumes, o médico passou 3 tipos de legumes diferentes, então a gente toda semana tentava revezar. Picava os legumes em quadradinhos pequenos, cozinhava e pegava uma proteína. Quando era o frango, eu triturava ele no multiprocessador e depois misturava. Ou então eu colocava carne moída também e um pouco de couve. E coloquei nos potinhos pequenininhos a quantidade que ele comia para cada refeição e colocava no freezer. Então, toda vez quando dava de manhã, eu retirava esse potinho do freezer, deixava descongelando para esquentar para ele no almoço. Isso facilitou muito a minha vida, porque já pensou fazer um pinguinho de comida, de legume, todo dia para ele comer? Isso iria atrasar muito a minha rotina, então eu decidi fazer dessa forma e deu muito certo. No início, quando eu comecei a dar alimentação a ele, uma coisa que acontecia muito é eu dar a papinha para ele na boca dele e ele comer um pouquinho e fazer ânsia de vômito. Eu queria dizer para vocês, mamães, que isso é normal acontecer, porque o bebê ainda não está acostumado a manipular os alimentos na boca, ele está aprendendo. Então pode ser que esses alimentos toquem a parte posterior da garganta, onde tem a úvula ali, e ele sinta um pouco de vontade de vomitar, ele até volta um pouquinho com o alimento, mastiga e retorna novamente. Muitas mães ficam assustadas com isso e param de dar a papinha picadinha para o bebê e passa a bater a papinha. Essas papinhas batidas não são legais para o desenvolvimento da musculatura oral do seu filho.
o desenvolvimento dessa musculatura por meio da mastigação, da sucção, né, no momento da amamentação, isso ajuda muito na fala. Se a criança não tiver uma musculatura forte, né, bem treinada, com bastante mobilidade, com certeza ela vai ter dificuldade na hora de falar. Então é muito importante você dar esse alimento não totalmente triturado, batido no liquidificador. Até amassadinho, né? Até vai. O ideal é você dar mesmo uns pedacinhos. Bom, gente, então o que eu tinha para falar com vocês é isso, para conversar com vocês, para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado, que tenha acrescentado. Não deixe de dar o seu like nesse vídeo, de encaminhar para as mamães aí de primeira viagem, porque às vezes nós ficamos muito inseguras nessa fase e a experiência de alguém que já passou ajuda bastante, tá bem? Então por hoje é só, um beijão para vocês e até a próxima!